Jerônimo e Renata chegam à residência de Constança e Honório, onde todos já estão presentes. Gonçalo explica que estavam esperando por ela e por Matias. Adriana menciona que havia enviado uma mensagem para Renata, mas Renata responde que nem sequer verificou o celular. Renata tem a sensação de que o dia traz más notícias. Ela diz que tanto ela quanto Jerônimo também têm algo importante a revelar. Roberta comenta que espera que não seja a informação de que reataram. Gonçalo adiciona que seja o que for, pode aguardar. Ele pede que Jerônimo e Renata se acomodem. Jerônimo cumprimenta Constança e se compadece com a situação. Enquanto isso, de forma secreta, Roberta envia mensagens. Regina recebe Isidro e Inês e agradece a presença deles. Inês garante que, apesar de tudo, continuam amigas. Regina afirma que entende que Inês só queria protegê-la e pede para que a escutem, pois precisa contar tudo. Matias finalmente chega à casa dos tios e percebe que o assunto é sério. Gonçalo pede que ele se sente e revela que Honório descobriu hoje que foi Josefina quem atacou Constança. Surpreso, Matias pergunta o motivo, mas Honório responde que essa explicação será dada em outro momento. O que é importante saber agora é que as autoridades já foram notificadas e, a partir daquele instante, Josefina se torna uma fugitiva da justiça. Jerônimo abraça Renata para confortá-la, enquanto Roberta continua enviando mensagens em segredo. No hotel, Josefina observa as mensagens enviadas por Roberta, avisando que todos estão reunidos na casa de Honório e Constança. Josefina resmunga e em seguida recebe outra mensagem informando que é uma foragida da justiça. Apesar disso, Josefina se recusa a ir embora antes de Roberta entrar na casa de Regina. Na Cruz do Amor, Augusto ouve uma mensagem de Roberta informando que Renata está se consolando com Jerônimo na frente de todos. Enfurecido, ele tenta ligar para Renata, mas ela não atende. Renata se dirige a todos e anuncia que ela e Jerônimo também têm uma notícia sobre Josefina. Jerônimo explica que a investigação sobre a morte de seu irmão segue em aberto. Renata revela que Jerônimo descobriu que Josefina escreveu a carta da Bonita, que supostamente Roberta havia enviado para terminar com Rafael. Roberta reage com incredulidade, negando essa possibilidade, mas Renata se mantém firme, afirmando que um grafologista confirmou a autoria da carta. Jerônimo acrescenta que, além disso, a carta não tinha selo postal, concluindo que a única maneira de o documento ter chegado às mãos de Rafael era por meio de uma entrega pessoal. Confuso, Gonçalo pergunta se Josefina foi até a fazenda de Rafael. Jerônimo confirma e explica que recebeu um e-mail do investigador confirmando que Josefina esteve na fazenda. Ele detalha que no dia em que Rafael foi baleado, Josefina chegou de avião, alugou um carro e pediu um mapa para encontrar a fazenda. Essa revelação deixa Matias intrigado e Jerônimo conclui que isso indica que Josefina é a principal suspeita da morte de Rafael. A tensão na sala aumenta ainda mais quando Roberta começa a passar mal e desmaia, deixando todos alarmados. Enquanto isso, Augusto grava uma mensagem de voz para o celular de Renata, implorando que ela retorne suas ligações sem se importar com o horário. Enquanto Matias pede uma ambulância, Renata administra os remédios de Roberta. No meio do tumulto, Honório comenta com Jerônimo que Roberta já os traiu várias vezes e agora pensa que ela pode estar fingindo. Jerônimo responde que também já foi enganado por ela, mas acredita que não podem arriscar e que ela precisa ser avaliada por um médico. Agora, Augusto deixa uma mensagem de voz no celular de Roberta, questionando o motivo de ela mesma não atender e confessando que está tomado por uma grande angústia ao imaginar que Jerônimo e Renata possam estar juntos. Na Bonita, Matilde está com Carlos quando Manuela chega e é questionada sobre onde esteve aquela hora. Manuela explica que veio da igreja, onde foi falar com o padre Severino, e Carlos pergunta o que ele disse. Manuela comenta que o padre, como de costume, adora uma boa conversa e o tempo passou rapidamente. Matilde tranquiliza a madrinha, dizendo que o bonitão não está em casa, que já preparou o jantar para Carlos e que Lázaro não quis comer. Ela acrescenta que Carina ligou avisando que vai dormir na casa de Alzira, algo que considera bem estranho. Preocupada, Matilde diz que pretende conversar com Lázaro para entender o que está acontecendo. Carlos, no entanto, conta que Lázaro foi até a cidade e sugere que Matilde o deixe em paz, argumentando que se ele não quis dar explicações, deve ter seus próprios motivos.
Matilde discorda, afirmando que, como irmã de Lázaro, ele tem o dever de explicar o que está acontecendo. Carlos argumenta que ser irmã de Lázaro não lhe dá o direito de ser fofoqueira. Matilde, indignada, nega com firmeza ser fofoqueira. Irritada, encerra a conversa, dizendo que Carlos já não é mais o seu loirinho encantador. Enquanto Lázaro pensa em Carina, ela se questiona sobre o que está acontecendo com ele, pois acreditava que o sonho que tinham juntos iria se tornar realidade. Enquanto Lázaro reflete que esse dia nunca acontecerá, Carina tem certeza de que algo está errado e espera que ele revele tudo, pois o silêncio de Lázaro está fazendo com que ela sofra. Na ambulância, Renata segura com firmeza a mão de Roberta. Enquanto Roberta implora angustiada para não ser deixada sozinha, Renata assegura que permanecerá ao seu lado. Chorando, Roberta jura a Renata que realmente amava Rafael e que ele foi o único homem que a amou de verdade. Ela sofre ao saber que sua mãe tirou a vida dele. Renata tenta acalmá-la, alertando que esse sofrimento só piorará a situação, mas Roberta questiona por que sua mãe fez aquilo. Com pesar, Roberta afirma que Rafael estava disposto a fazer qualquer coisa por ela e não consegue aceitar que sua mãe tenha tirado a vida dele. Ela admite ter acreditado que Josefina amasse, mas Renata tenta confortá-la, dizendo que ela ama. No entanto, Roberta, desesperada, não consegue acreditar e diz que se sua mãe realmente amasse, não teria cometido o que fez. Roberta diz a Renata que não quer ficar sozinha e sem carinho. Tentando manter o controle, Renata assegura que ela não ficará sozinha e que estará ali para apoiá-la. Honório pede a Constança para não se preocupar, pois Gonçalo os manterá atualizados sobre tudo o que está acontecendo com Roberta e garante que ninguém está em risco, pois em breve Josefina será detida. Embora com dificuldades, Constança consegue dizer que ela será presa. Honório, surpreso, percebe que a recuperação de Constança está ocorrendo mais rapidamente do que esperavam. Ele acredita que depois que todos souberam a verdade sobre Josefina, Constança conseguiu reduzir o estresse e agora está se comunicando melhor. Adriana reflete sozinha que no começo acreditava que Roberta estava apenas encenando, mas quando a ambulância chegou e os médicos mencionaram o infarto, a preocupação a dominou. Ao se sentar no sofá, ela percebe um celular jogado. Ao verificar, descobre que é o aparelho de Roberta e que há 5 chamadas não atendidas. Movida pela curiosidade, Adriana confere as ligações e descobre que são de Augusto. Ela se pergunta por que o namorado de Renata estaria ligando para Roberta. Gonçalo e Jerônimo chegam ao hospital e perguntam sobre o estado de Roberta. O Dr. Camargo, responsável pelo atendimento, se aproxima e explica que Roberta sofreu um infarto. O eletrocardiograma indica que ela já havia tido um infarto anterior, provavelmente entre ontem e hoje. No entanto, ele garante que no momento Roberta está estável, sob controle e sendo monitorada. O médico informa que ela ficará em observação intensa e receberá medicamentos para evitar complicações e manter sua condição estável. Jerônimo pergunta se a pessoa que acompanhou Roberta ainda está com ela. O doutor confirma que Renata permanece ao lado de Roberta e não a abandona. Assim que o médico se retira, Gonçalo se sente aliviado e informa a Jerônimo que precisa avisar Regina pessoalmente para que ela não seja pega de surpresa. Ele pergunta se Jerônimo pode esperar ali e informar Renata que ele não demorará. Jerônimo concorda, mas intrigado questiona se não é um pouco tarde para visitar Regina. Gonçalo explica que Regina jamais o perdoaria se ele não avisasse. Antes de sair, Gonçalo comenta com Jerônimo que Regina já lhe contou que foi ele quem emprestou o dinheiro exigido em troca da filha. Jerônimo acha que Regina não deveria ter compartilhado isso, mas Gonçalo menciona que Regina, assim como ele, está grata. Gonçalo admite que Jerônimo acabou se tornando o anjo da guarda deles e em seguida sai. Enquanto isso, sozinha, Roberta atravessa uma crise emocional intensa e começa a questionar profundamente sua relação com a mãe. Ela reflete sobre como Josefina a manipulou mais uma vez, como costuma fazer. Além disso, sente-se perdida, sem saber se realmente é a filha de Josefina, já que não consegue entender como sua mãe poderia ter tirado a vida do único homem que a amou de verdade. Roberta expressa o quanto odeia Josefina. Na sala de espera, Renata pergunta a Jerônimo sobre a presença dos outros. Jerônimo responde que Matias já está a caminho, enquanto os tios e Adriana continuam em casa. Ele também diz que Gonçalo deixou um recado dizendo que voltará em breve.
Jerônimo compartilha que o médico já informou sobre a condição de Roberta. Embora Renata saiba que a situação não seja grave, ela está preocupada com o impacto emocional de sua irmã, que está muito abalada pela revelação de que sua mãe foi responsável pela morte de Rafael. Jerônimo, por sua vez, diz que Roberta não é a única em sofrimento. Ele confessa sentir-se culpado por ter colocado Constança em risco. Renata pergunta por quê e Jerônimo explica que pediu para Constança buscar exemplares da escrita de Josefina, o que confirmou que foi a mãe de Renata quem escreveu a carta para Rafael. Renata questiona se Jerônimo acredita que Josefina soube disso e por isso atacou Constança. Ele responde que isso é uma possibilidade. Desapontada, Renata diz que é difícil acreditar que sua mãe seria capaz de tamanha crueldade. Ela também lamenta que Rafael não tenha tido a mesma sorte que Constança. Sente uma dor profunda ao imaginar que Rafael morreu acreditando que Roberta o havia traído, pois tem certeza de que Roberta o amava de verdade. Ela chora lamentando que Josefina tenha conseguido separar Rafael e Roberta, assim como separou ela de Jerônimo. Jerônimo abraça Renata e diz que compreende a dor que ela está sentindo. Com tristeza, Renata reflete que é filha da assassina do irmão de Jerônimo e agora acredita que ele também tenha motivos para odiá-la. Jerônimo garante que jamais a odiará, assim como nunca deixará de amá-la. Regina se surpreende com a visita inesperada de Gonçalo tão tarde da noite. Ele informa que Roberta está no hospital após sofrer um infarto, deixando Regina em choque.